Olá! Começamos hoje com um desejo de paz e clareza para o seu dia. Que Deus abençoe cada momento. Seja bem-vinda e bem-vindo à nossa conversa. Hoje, a nossa análise vai ser sobre um texto. Um texto antigo, mas que tem uma relevância assim, impressionante. O capítulo 2 do livro de Provérbios. Um texto denso, né? Muito! E para nos guiar, a gente tem em mãos aqui trechos de duas Bíblias de estudo muito boas, a edição Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Que são ótimas porque elas não trazem só o texto. Elas vêm com comentários, notas, ajudam a gente a aprofundar a compreensão. Exato. E a nossa missão aqui é seguir o que parece ser um mapa, sabe? O capítulo 2 de Provérbios funciona quase como um mapa do tesouro. Gosto dessa analogia. Pois é. Primeiro ele descreve o quanto é preciso querer encontrar esse tesouro, depois ele detalha o que é o tesouro e, por fim, avisa sobre os perigos no caminho. As armadilhas. Isso, as armadilhas. Então vamos seguir esse mapa passo a passo. E a primeira coisa que, assim, salta aos olhos é algo sobre a própria arquitetura do texto, algo que a gente perde completamente na tradução. Ah, sim. Isso é fundamental. A gente lê versículo por versículo, né? Mas uma das nossas fontes aponta algo incrível. No hebraico original, Provérbios 2 não é uma lista de dicas. De jeito nenhum. É um único e gigantesco argumento. Uma frase só, que vai do começo ao fim. Exato. E, olha, isso muda tudo. Não estamos falando de ideias soltas ou de conselhos independentes. É uma construção lógica, assim, implacável, sobre causa e consequência. Uma sentença condicional. Perfeito. A estrutura inteira é uma grande sentença condicional. Se certas ações forem tomadas, então certos resultados vão acontecer. A mensagem já começa poderosa. E qual é essa mensagem? Resultado direto de uma busca intencional, vigorosa até. E essa busca, essa parte do C, ela é descrita nos primeiros 4 versículos com uma intensidade, nossa, chega a ser desconcertante. Começa forte, né? Muito. Começa assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. E já aí os verbos são muito ativos: aceitar, esconder. Não é só ouvir por cima, é guardar como algo de imenso valor. A imagem é de alguém que recebe uma joia e imediatamente a coloca num lugar seguro. Escondido consigo. Isso. Mas o texto não para na passividade de só guardar. Ele avança para uma busca ativa. O versículo 2 continua: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então tem um movimento. A pessoa precisa se inclinar, se mover na direção da sabedoria. Exatamente. E o volume dessa busca ele só aumenta. O versículo 3 diz: e se clamares por inteligência e por entendimento levantares a tua voz. Olha a intensidade disso. Não é mais um estudo silencioso, né? É um grito, um clamor. É a imagem de alguém que está perdido e grita por ajuda. E aí vem a metáfora final no versículo 4, que amarra tudo. A do tesouro. Se a buscares como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Essa metáfora do caçador e tesouros é o ponto central de toda a condição. Uma das nossas fontes destaca exatamente isso. Ninguém procura por tesouro escondido como um hobby de fim de semana, sabe? Não, claro que não. É uma atividade que consome, que exige foco total, energia, persistência, é cavar, é suar, é não desistir. O texto está colocando a busca pela sabedoria no mesmo nível de prioridade da busca por uma fortuna. Nossa, é verdade. Não se trata de aprender sobre a sabedoria. Não, é persegui-la com essa mesma paixão, com essa urgência. Certo, então se essa condição for cumprida, essa busca total, o que acontece? Qual é o tesouro? A resposta começa no versículo 5, primeiro grande então do capítulo. E o primeiro resultado é uma revelação dupla. O versículo 5 diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, a busca por sabedoria leva a algo ainda maior. Há um encontro com o próprio Deus. E aqui vem um ponto crucial que poderia soar como uma contradição. O versículo 6 explica a origem de tudo. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Então, mas isso não cria uma certa tensão?
O texto passa 4 versículos descrevendo nosso esforço, nosso clamor, nosso trabalho de cavar. Aham. E logo depois diz que a sabedoria é, na verdade, um presente. Como o texto concilia o nosso esforço com o fato de que é Deus quem dá? Essa é a beleza da dinâmica que o texto estabelece. Não é uma contradição, é uma parceria. A sabedoria não é algo que a nossa inteligência fabrica do nada. Ela é, sim, um dom divino. Ok. No entanto, esse dom não é distribuído de forma aleatória. Ele é a resposta de Deus a uma busca sincera, apaixonada. Entendi. O esforço humano não cria sabedoria, mas ele prepara o coração para recebê-la. É como cavar um poço. O trabalho é imenso, mas a água que brota não é uma criação de quem cavou. Ela já estava lá. O esforço só abriu o caminho. Que imagem boa. Então não é sobre ser inteligente o suficiente para descobrir a sabedoria, Não. mas ser humilde e dedicado o suficiente para recebê-la. E uma vez recebida, ela tem uma função protetora, né? O texto fala que ela é um escudo e que Deus conserva o caminho dos seus santos. Sim, é uma proteção divina que opera através da sabedoria que ele concede. E isso nos leva direto para o segundo então, a partir do versículo 9. Que explica como essa proteção funciona na prática. Exato. Então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. A sabedoria sai do campo das ideias e se torna uma ferramenta de navegação. Um guia moral e ético para a vida. E o versículo 10 diz que ela entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Ela se torna parte de quem a pessoa é. Exatamente. Virá algo interno, não mais só um conjunto de regras externas. E uma das notas da Nau nos dá uma chave para entender isso melhor, quando analisa a palavra hebraica tevuná. Tevuná. Sim, que é traduzida como entendimento. O fascinante sobre tevuna é que não se trata de um conhecimento teórico abstrato. A nota descreve como uma inteligência ou um discernimento prático. Um discernimento prático? Isso, a habilidade de navegar pelas complexidades da vida, de distinguir o certo do errado no dia a dia. É, literalmente, a capacidade de viver de forma habilidosa. Nossa, essa definição de tevuna como uma habilidade prática para a vida é muito poderosa, muda tudo. Muda, né? Tira a ideia de que sabedoria é algo para filósofos ou, sei lá, monges no topo de uma montanha. É sobre saber como navegar uma segunda-feira complicada no trabalho ou uma decisão difícil em família. Perfeitamente. É um dom de Deus para a vida real. E é exatamente essa habilidade prática que serve como o escudo que o texto mencionou antes. Certo. Então essa sabedoria é um presente de Deus que vira uma habilidade interna, a tal da tevuná. Isso, bom, ainda pode soar um pouco abstrato, mas o texto não para aí. Ele se torna muito concreto. Extremamente concreto. Ele descreve exatamente do que essa sabedoria nos livra, não é? A segunda metade do capítulo é toda sobre os perigos no mapa. Sim, ela é apresentada como um agente de livramento de 2 perigos bem específicos e, assim, muito representativos. O primeiro está nos versículos 12 a 15. É o livramento do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. E a descrição desse homem é bem gráfica. Pessoas que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. E o pior O quê? é que eles se alegram de fazer o mal. Tem uma celebração da maldade aí. Exato. E se a sabedoria é essa tevuná, esse discernimento prático, ela funciona como um sistema de alerta interno. Ela te dá a capacidade de identificar a falsidade no discurso, de perceber a maldade por trás de palavras que podem até soar atraentes. Entendi. É o discernimento para ver que um caminho que parece um atalho, na verdade, leva para a escuridão. A sabedoria acende uma luz vermelha, sabe? Dando a chance de desviar. Um sistema de alerta interno. Gostei disso. E o segundo perigo, que vai do versículo 16 ao 19, é a proteção contra a mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. O texto dá um peso enorme para essa figura. Sim, e a nota da Bíblia NAA é muito útil aqui para a gente entender o termo estranha. Não se refere necessariamente a alguém de outra nacionalidade. A palavra hebraica sugere alguém não autorizado, alheio.
Alguém de fora de um pacto, talvez? Exatamente. No contexto, provavelmente se refere a uma adúltera. Alguém que está fora do pacto do casamento. Mas o ponto central não é só o ato em si, mas o que ele representa. E o que ele representa? O texto diz que ela abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. A questão parece ser a quebra de um compromisso. É isso. O centro do problema é a quebra de um pacto sagrado. A aliança do seu Deus. Essa figura simboliza a infidelidade no nível mais profundo. Ela representa a tentação que lisonjeia, que parece sedutora, mas que tem como objetivo quebrar votos sagrados. E isso vai além do casamento, então. Com certeza. No Antigo Testamento, a idolatria, o afastamento de Deus, é muitas vezes descrita com a metáfora do adultério. Então, essa figura é um arquétipo para qualquer tentação que nos puxe para longe dos nossos compromissos fundamentais, seja com o cônjuge, seja com Deus. E o texto é brutalmente honesto sobre o destino desse caminho. Diz que a casa dela se inclina para a morte. É um aviso muito sóbrio. A sedução da infidelidade, seja ela qual for, leva a um lugar de morte. Não necessariamente física, mas a morte da integridade, da confiança, da vida plena. E a sabedoria livra disso. Chegamos então ao final do mapa. Depois de descrever a busca, o tesouro e as armadilhas, o capítulo termina com uma conclusão inevitável, um grande contraste final. Sim, é a conclusão lógica de todo o argumento. O versículo 20 serve como uma ponte, dizendo que a sabedoria te fará andar pelo caminho dos bons. E aí, o 21 descreve o destino final. Porque os retos habitarão a tesa e os íntegros permanecerão nela. E os comentários das nossas fontes destacam que a expressão habitar a terra é carregada de significado. Não é só sobre ter um pedaço de chão. É um símbolo da bênção, da estabilidade, da vida plena sob o favor de Deus. É a promessa de pertencimento, de ter raízes. De prosperar em paz. É a recompensa da fidelidade. Uma vida com raízes, com estabilidade. E em contraste direto, o versículo 22 descreve o outro destino de uma forma, muito violenta. Mas os perversos serão arrancados da terra. A imagem de ser arrancado é muito forte. É o oposto exato de ter raízes. É. E a nota da Bíblia Holman sobre a palavra aleivosos é esclarecedora aqui. O termo se refere aos desleais, aos traidores, justamente aqueles que, como a mulher estranha, abandonaram seus compromissos, suas alianças. Então a consequência não é um castigo arbitrário. Não é uma consequência natural, lógica. Ao se desconectarem da fonte da vida, que é simbolizada pela terra, eles perdem o sustento e são inevitavelmente arrancados. O caminho escolhido determina o destino. Então, olhando para o mapa completo que a gente percorreu, Provérbios 2 nos mostra que a sabedoria é muito mais do que só acumular informação. Muito mais. É uma busca que exige paixão, esforço total. Ao mesmo tempo, é um presente divino, uma parceria, e quando a gente recebe, ela se torna essa habilidade prática, a tevuná, que funciona como um guia e um escudo. Nos protegendo de caminhos destrutivos e nos conduzindo a um destino de estabilidade e vida plena. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, quase um desafio. O capítulo nos convida a examinar a nossa própria vida. O que estamos buscando com a intensidade de quem procura por tesouros escondidos? Onde está depositada a nossa energia, o nosso clamor? Inclinação do nosso coração. O texto sugere que a verdadeira sabedoria, aquela que protege, que dá discernimento prático e que guia para uma vida com propósito e estabilidade, ela está disponível. Mas ela é um tesouro que valoriza ser buscado com todo o nosso ser. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.